Queridos, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu tenho perguntas e respostas para você. É o 18º vídeo. E algumas perguntas que nos foram passadas. Primeira, a justificação é pela fé ou pelas obras? Eu tenho duas convicções que se cruzam. Por um lado, eu acredito que o batismo não é necessário para a salvação. Caso contrário, ele se torna uma obra. Mas por outro lado, eu acredito que a fé sem o batismo não é realmente uma fé genuína. Como conciliar essas duas verdades? Quando nós cremos no Evangelho, espontaneamente a resposta ao Espírito em nós é desejar o batismo nas águas, não é verdade? Quem aceitou Jesus quer o batismo. Um crente não batizado é uma contradição de termos. Se alguém diz que crê e não quer ser batizado, sua fé é morta. Uma fé assim não pode salvá-lo. Não estou dizendo que o batismo salva. Estou afirmando que quem crê genuinamente em Cristo Jesus será batizado. Eu creio que o batismo e a fé servem de ilustração para nós explicarmos a surpreendente afirmação feita por Tiago a respeito da justificação pela fé. Quando nós comparamos o que Tiago disse no capítulo 2 de sua carta, dos versículos 14 a 26, com o que Paulo ensinou sobre justificação, parece haver uma contradição entre os dois. Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Romanos 3,28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra da lei. Agora Tiago diz assim: meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morto. Tiago 2, a partir do versículo 14, ele diz: se tem fé, mostra-me as tuas obras. Queridos, os mestres da palavra oferecem três soluções para essa contradição. Uns dizem que Tiago está combatendo o ensino de Paulo. Tiago está combatendo, outros dizem que Tiago está combatendo o entendimento libertino da doutrina da justificação pela fé. Outros dizem que Paulo e Tiago lidam com diferentes problemas e assim não há contradição. Como nós cremos que o Evangelho, o Novo Testamento, ele foi todo inspirado por Deus, é inadmissível supor que há contradição entre o ensino de Tiago e de Paulo. Assim nós descartamos a primeira possibilidade. Uma vez que Tiago provavelmente foi escrito antes de Romanos, então a segunda possibilidade parece ser improvável. Isso deixa para a terceira opção, ou seja, os dois estavam tratando de questões totalmente diferentes. O problema que Paulo enfrentava, era o da oposição de pessoas que confiavam que poderiam se salvar guardando a lei. Assim ele ensinava que a pessoa era justificada pela fé, a parte das obras da lei. Isso significa que as obras da lei não podem comprar a salvação. Tiago, porém, estava combatendo pessoas inclinadas a pensar que uma fé meramente intelectual das verdades do cristianismo era suficiente para a salvação. Ele diz em Tiago 2,14, meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não é verdade? Então, não há uma contradição entre os dois. Dessa forma, nós podemos dizer que a justificação é pela fé. No entanto, a fé precisa se expressar por meio de obras, para ser genuína. É o mesmo que dizer que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Alguma contradição entre a visão dos vencedores e a graça de Deus? Queridos, a visão dos vencedores é o seguinte: a coroa vai ser dada àquele que vencer. Então, depois que você é salvo, justificado, nós começamos a trabalhar não pela salvação ou pela justificação. Nós trabalhamos pelo galardão. Todo o trabalho que nós fazemos é para o galardão. Então, quando nós fazemos na obra de Deus, quando nós nos esforçamos, nós estamos pensando na recompensa. Porque
a igreja ela vai ser julgada por Cristo. Quando Deus julgar todos, Jesus vai estar defendendo-nos, nos defendendo. Mas Ele vai julgar a igreja. Ele vai julgar eu e você pelo aquilo que nós fizemos ou não fizemos. A salvação é uma questão de fé, mas a recompensa do reino é uma questão de obras. A graça me libera para fazer a obra de Deus. Antes eu vivia debaixo da acusação e medo, mas agora estou em paz com Deus. E nessa paz posso testemunhar e liderar. Você pode ser um líder de célula. Que coisa melhor para você ganhar almas e cuidar de pessoas, ganhar galardão, do que ser líder de célula? Coisa fantástica, né? Você liderando, cuidando de pessoas, multiplicando. Isso vai gerar muito galardão para você. A visão da igreja não envolve muita cobrança. Alguns pensam isso, né? Isso não anula o descanso na graça de Deus. Queridos, de fato, nós procuramos desafiar todos a serem discípulos vencedores. A nossa igreja, a gente leva as pessoas a trabalhar. Você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para trabalhar na obra. Porque todos podem fazer alguma coisa na obra de Deus. Toda a nossa obra, ela precisa ser resultado do nosso amor pelo Pai e de nossa vida abundante em Cristo. Quem ama o Pai vai fazer as mesmas obras que Cristo fez. Agora, qual a diferença entre o Espírito Santo trazendo o convencimento do pecado e o acusador trazendo acusação e condenação? Queridos, o Espírito, na verdade, está trabalhando hoje para convencer o crente que ele é justo em Cristo Jesus. Mesmo quando você falha, Ele está sempre presente para lembrá-lo de que você é purificado pelo sangue de Jesus. A justificação pela fé somente pode ser entendida pela revelação do Espírito. João 16:8 diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça e do juízo. Então, queridos, o diabo ele vai fazer de tudo para te acusar. O Espírito Santo não. Ele vai te mostrar que você é filho. E como filho, você tem que fazer as obras do Pai. Falar da graça não vai estimular as pessoas a viverem no pecado? Eu penso o contrário. Lembre-se de que uma crença correta conduz a um viver correto. Sua vida é o resultado do que tem sido guardado em seu coração. Se você deseja mudar sua vida, a solução não é mudar suas circunstâncias, mas mudar aquilo que você crê. Então eu creio que uma pessoa que realmente entendeu o Evangelho, ela vai viver o Evangelho. Porque entrar pela porta estreita e seguir o caminho estreito, qual é a porta estreita e o caminho estreito? É amor, paz, mansidão, domínio próprio. Essa é a porta, esse é o caminho. O que há de ruim nisso? Uma pessoa que entrou por Jesus, quer tudo isso, vai seguir isso. Agora quem não entrou por Jesus, não vai seguir nada disso, vai viver uma vida totalmente dissoluta. Não confunda as coisas. Tem gente que pensa que estar na igreja é ter aceitado Jesus. Aceitado Jesus, recebido a graça, é uma mudança de mentalidade. Ninguém que esteja vivendo no pecado está sob a graça e nem mesmo experimentou a graça do perdão, porque a graça sempre muda, sempre traz resultado em vitória sobre o pecado. Então pergunta, até mesmo os nossos pecados futuros foram perdoados? Colossenses 2,13 diz, né? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eles, quando Jesus morreu na cruz, você nem sequer tinha nascido. Portanto, naquele momento, todos os pecados foram perdoados. Dessa maneira, o perdão dos pecados foi conquistado por uma única obra, ou seja, o sacrifício da cruz. Então, aquilo que nós vamos cometer depois que você aceita Jesus, você é justificado e perdoado. Outra pergunta, isso significa que não precisamos mais confessar nossos pecados? Certamente, não precisamos viver com o pensamento neurótico, sempre procurando por pecado em nós mesmos. Se houver pecado em nós, simplesmente nos lembramos dele, e quando lembramos, devemos confessar e deixar. Porque João, lá em 1 João 1, 9 e 10, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua obra e a sua palavra não está em nós. Queridos, mas isso não significa que nós estamos debaixo de condenação. Algumas vezes nós podemos entristecer o Espírito, mas jamais cairemos debaixo da ira e da condenação de Deus. A palavra diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Queridos, somente aquele que crê
que foi justificado pelo sangue, é útil a Deus. Eles sabem que nada é pela justiça deles e tudo procede da força de Deus, que é residente em nós pelo Espírito Santo. O grande problema é que muitas pessoas querem ficar examinando na vida dos outros. E a Bíblia ensina, que participar indignamente não se refere a você não ser digno de participar da ceia por causa dos seus pecados. Ninguém é digno de tomar a ceia. O Senhor morreu por pessoas indignas. Observe o que Paulo diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. A palavra indignamente é um advérbio que se refere à forma como participamos da ceia. Se fosse a palavra indigno, então se referiria a mim, mas não é o caso. Participar indignamente é falhar em discernir que o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Jesus. E alguns irmãos da igreja de Corinto estavam comendo pão apenas porque estavam com fome, e outros bebiam vinho até se embriagar. O problema todo era o desrespeito e a falta de entendimento do ensino. Queridos, infelizmente, nas igrejas onde se fala muito de graça, as pessoas acabam se tornando sem compromisso. Por isso que nunca devemos pensar que equilibramos a graça falando da lei. A lei é o ministério da morte, mas a graça é a nova aliança que nos traz vida. Não equilibramos a vida com a morte. Todavia, nós precisamos tomar cuidado com aqueles que falam de uma outra graça que não é a do Senhor. O primeiro tipo é aquele que pensa que a graça é a provisão para a falta de compromisso com Deus e com a igreja. Tal pessoa não entende e nunca provou da graça de Cristo. Um segundo tipo é aquele que ensina o universalismo. Eles dizem que, por causa da graça, todos estão salvos, quer creiam em Cristo ou não. Isto é algo demoníaco. A palavra de Deus nos mostra que a graça é uma pessoa. A graça é Cristo. Olha o que diz João no capítulo 1, 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo é o suprimento de todas as nossas necessidades. Aqueles que vivem segundo a lei exaltam as pessoas bem-sucedidas do Evangelho, porque presumem que elas são mais santas e por isso mesmo são mais abençoadas. Esse é o perigo de vivermos a lei. Nós vamos escolher pessoas para serem o nosso modelo, mas quem vive pela graça, Jesus é o único modelo. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais, estamos chegando no final desta jornada. Deus tem mais para você. Que Deus te abençoe.